Olá a todos, meu nome é Abel Siqueira, bem-vindos a mais uma aula de cálculo numérico em Julia. Então, na aula de hoje a gente vai trabalhar com zeros de função, ou zeros de funções. É um problema bastante comum, é uma das principais aplicações, é uma das coisas mais interessantes e importantes da gente fazer, e aqui a gente começa a ver o famoso método de Newton. Extremamente famoso, extremamente importante, base de um monte de coisa, inclusive otimização, então a gente gosta, tá? Então vamos lá, vamos para a minha telinha aqui. Problema de zeros de função é um problema que você já viu num caso muito restrito, que é o problema de achar raízes de um polinômio. Essencialmente o que a gente está buscando é um valor x real, tal que f de x é igual a zero, onde f é uma função do R em R. Aqui, claro, não precisa ser R, pode ser um domínio contido nos reais, mas a gente assume que, em geral, isso daqui vai ser um tipo de intervalo, tá? Senão as coisas já não são mais tão simples. F de x igual a zero, ok. Quando a gente fala, eu quero achar um valor para qual a função é zero, na verdade, o que acontece em muitas situações é que você tem uma equação que você quer resolver, e aí você escreve como uma função igual a zero. Uma situação tradicional, você tem x² menos 5x mais 6 igual a zero. Isso daqui é uma função quadrática. Então você pode imaginar que você está resolvendo isso daqui para achar as raízes desse polinômio, dessa função quadrática, e você está resolvendo o problema de achar zeros de uma função. Quando você está no ensino médio, eu acredito, você vê outras equações que não são lineares ou quadráticas, né? Isso aqui é uma função quadrática, que você também consegue resolver. Então você tem coisas do tipo 4 elevado a x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 6 igual a zero. Por exemplo, essa é uma função, é uma coisa muito mais complicada, é não linear, não é mais quadrático, mas você ainda consegue resolver usando técnicas do ensino médio. Quando a gente está trabalhando em problemas numéricos, a gente está considerando coisas mais complicadas do que essa. Coisas que você não consegue resolver ou que são muito difíceis de você resolver sequencialmente, tá? Coisas que, em geral, não vão ter uma fórmula. Um caso muito comum, um caso muito tradicional é a equação x e ax igual a 1, tá? Essa equação x e ax igual a 1, ela tem solução, tá? Então, se você fez cálculo 1, você tem como provar que ela tem solução. Ou se você desenhar, então vou fazer aqui um desenho exponencial de x vezes x. Vou fazer um plot dessa função no intervalo 0, 1. Cor preta. E você consegue ver aqui, ó, ela começa no 0, certo? Porque 0 vezes exponencial de 0. E no 1 ela é exponencial de 1. Então ela com certeza tem que sair do 0 e passar no 1 nesse ponto aqui. Então aqui é onde você está buscando. Que valor é esse? É um desses números famosos, tipo número de Euler, tipo π. Só que ele é bem menos famoso do que esses outros, tá? Então, encontrar esse valor aqui é muito interessante para mim. Eu não sei que valor é esse aqui exatamente, tá? Não dá para eu resolver essa equação, deixa eu voltar para cá. X é a x igual a 1, não dá para você resolver. Se for deixar todo o que tem x de um lado e tudo que tem número do outro, já tá. Se você tentar isolar o exponencial, você vai continuar com o x do outro lado. Se você, obviamente, jogar x e deixar todo o resto para o outro lado, não vai funcionar também, tá? Então, essa equação você não resolve de uma maneira exata, tá? Então, você precisa de métodos numéricos para resolver. Então, veja que eu falei que você tem aí maneiras de cálculo 1, de você descobrir que tem uma solução ali. Eu falei para vocês a maneira que é óbvia. Desenhando, você fala, olha, no 0 ele vale 0, no 1 ele vale 2.71828 e assim por diante. Então, no meio vai ter que valer 1.
Isso tem um teorema em cálculo 1 para você poder falar que isso é verdade, tá? O teorema do valor intermediário. Para quem está fazendo cálculo 1, fez cálculo 1, a gente vai usar esse teorema hoje para fazer o nosso método. Uma outra situação que eu gosto bastante de comentar é a situação que o pessoal usa a calculadora HP12C. Tá? Você tem uma situação de comprar, por exemplo, comprar carro, e aí você tem o número de parcelas, certo? Você tem o número de parcelas, vou chamar de N. Você tem o valor total desse carro, eu vou chamar de V maiúsculo. Você tem o valor da parcela, que eu vou chamar de P minúsculo. E você tem os juros, que eu vou chamar de I. E a questão é que no Brasil a gente usa um sistema de amortização chamado sistema Price, tá? Eu não vou nem tentar explicar. E esse sistema diz que a relação entre o valor da parcela, ele diz outras coisas, tá? Isso aqui você conclui que a relação entre o valor da parcela, os juros, o número de parcelas e o valor total é essa daqui. Tá? Então, muito simples de você fazer uma conta direta. Se você chegar e falar assim, olha, eu quero comprar um carro. Eu quero falar assim, o carro custa 60 mil. Ah, e você pergunta para ele, qual juros? Aí ele fala, se você pagar em 60 vezes, os juros é de 1,2%. Você fala, beleza. Você coloca isso na calculadora qualquer, não precisa ser HP12C, aperta o botão e vai te dar o valor da parcela. Na calculadora HP12C, você aperta lá I igual a tanto, N igual a tanto, V maiúsculo igual a tanto, e aperta o P e ele responde. Ele usa outros nomes, tá? Mas a mesma coisa. E aí você vai saber, ok, então eu sei que o valor da parcela é esse. A pergunta que me interessa é outra. Se você quiser saber o N, o V ou o P, sabendo as outras quantidades, você consegue por uma fórmula, ajustando essa fórmula daí, manipulando, fica como exercício. Se você quiser saber o I, para qualquer N maior que 2, eu acredito, maior que 5, aí é realmente impossível, você já não vai conseguir mais, tá? A fórmula já não é mais trivial, ou mais exato, você não tem uma fórmula para você conseguir achar o valor de I. A fórmula que você tem, a única que você tem é essa daqui. Você não consegue isolar para que fique I igual a só as outras três coisas, ok? Então, o que a gente vai fazer hoje vai incluir, inclusive, resolver essa fórmula aí, tá? Veja que você pode escrever isso, se você sabendo N, V e P, você pode escrever isso como uma função de I, que é P menos V vezes 1 mais I a N vezes I sobre 1 mais I a N menos 1. Aqui, se você estiver prestando atenção, então eu vou colocar uma condição primeiro, N maior que 0, para que aqui embaixo não fique 1 mais I elevado a 0. E a segunda coisa, que se o I for 0, embaixo, se o I for 0 ali onde eu fiz aquela marca, você não tem mais essa fórmula bem definida, porque vai ficar dividido por 1 menos 1, que é a divisão por 0. Então essa fórmula aqui só é verdade para I diferente de 0. Pergunta para I igual a 0, qual que é a fórmula? Pessoal de cálculo 1, exercício, limite para I tendendo a 0 dessa coisa toda aqui, tá? Pessoal de economia, outras coisas que não querem fazer essa conta. Se você não tem juro, a fórmula da parcela é V sobre N só. Acabou, tá? Pessoal de cálculo 1 ainda, vocês precisam continuar fazendo esse limite porque vocês precisam saber se a função é contínua, tá? Então deixa como exercício. F é contínua. Exercício. Então, olha, eu tenho uma função f que é contínua, isso vai ser importante. E para poder achar qual que é os juros,
que vai me satisfazer a equação, basta eu achar o valor de f de i igual a zero. Então, f de i igual a zero. Só isso. É só achar esse valor. E voltou a ser um problema de zero de função. Tá? Então, a questão toda é essa. A gente quer resolver esses problemas. Eles aparecem na vida real. Não é só uma coisa que eu falo, olha, isso é verdade, acredita em mim. Realmente é uma coisa que você precisa resolver. E a calculadora HP12C resolve para você esse problema em particular, não todos, resolve para você quando você aperta os botões específicos lá para isso. Inclusive, se você tiver uma calculadora HP12C, depois você testa para ver quanto tempo leva para que ele faça essa conta, tá? Que você, na hora que manda rodar, ele fica um tempo, ele pisca e aí solta. Leva alguns pouquinhos segundos, talvez 2, sei lá. Então é interessante de ver que ele realmente tem que fazer uma continha. Beleza, mas a conta vai ser fácil. Então a gente vai começar falando do método da bissecção, tá? Eu sei que vocês querem Newton, mas a gente vai começar falando da bissecção, ou bisseção. Tá? Não sei o que a ortografia atual está mandando dizer, se é bisseção, bissecção, vamos colocar bissecção. E o método da bissecção é um método completamente intuitivo. Você tem aqui a sua... Vou colocar o nosso eixo x. Se esse é o nosso eixo x, tá? Aqui é o nosso y. Você está cortando o eixo x com a função no zero da função. Então, se a nossa função é uma coisa assim, o ponto que te interessa é esse cara aqui, tá? É o zero da função. O zero da função, para quem não percebeu ainda, é onde a função vale zero, tá? O nome não é muito criativo. Então, zero da função é esse. E a lógica por trás de achar o zero da função no método da bissecção é a lógica que a gente fez para esse método aqui. Eu sei que aqui vale zero, para esse método não, para esse exemplo. Eu sei que aqui vale zero, eu sei que aqui vale mais que 2. Eu sei então que o meu zero está no meio, está aqui. Tá? Note que aqui vale 1, é só subtrair 1 de tudo. Tá? Então, se eu subtrair 1 de tudo, eu agora tenho... Eu sei que aqui é negativo, eu sei que aqui é positivo. Vai ser zero no meio. Então, eu tenho que sair desses extremos que eu estou e ir até o zero. No zero é negativo, no 1 é positivo. Olhando para cá, eu estou roubando. Se eu olhei para cá, eu sei que a solução está no 0,5 alguma coisa. Não sei isso no método geral, tá? Eu só sei duas coisas. O f de 0 e o f de 1. São as únicas duas coisas que eu vou olhar. Olhar para tudo isso daqui envolveu fazer o desenho, fazendo o plot de vários pontos diferentes. Provavelmente 100 avaliações de função. Eu não quero fazer 100 avaliações de função ainda, eu quero fazer duas. No começo e no fim desse intervalo. Então, eu sei que no começo é negativo e no fim do intervalo é positivo. Com certeza, no meio do intervalo, em algum lugar, certo? Não exatamente no meio, mas em algum lugar no meio, eu sei que ele vai ser zero. Vou escrever o teorema para isso. Então, eu posso escolher qualquer lugar no meio do intervalo e chutar. Será que é aqui? Eu olho. Se for negativo, quer dizer que eu voltei demais, passei do zero. Se for positivo, quer dizer que eu estou para a direita do zero, que eu não voltei o suficiente, tá? Isso quer dizer, eu estou aqui nesse cara negativo. Se eu ainda achei um negativo, quer dizer que eu andei para a direita, mas eu podia andar mais. Se eu achei um cara positivo, quer dizer que eu andei para a esquerda, mas eu podia andar mais. Beleza? Então, digamos que você fale, vamos chutar um ponto 0,5, que é exatamente o meio. Chuta exatamente o meio, você vai achar esse cara aqui, ele é negativo. Então, o que você faz? Deixa de olhar para o intervalo 0,1 e olha para o intervalo 0,51. No 0,5 ele é negativo, no 1 ele é positivo. Eu sei que eu ainda não estou próximo o suficiente da solução. Eu vou dividir esse intervalo no meio e vou ver o resultado do valor de função. Aqui no 0,75 o valor de função é 0,6 mais ou menos, então ele é positivo. Então eu passo a olhar para o intervalo 0,5, 0,75.
Beleza? Tudo bem? Então, olha só, eu peguei o intervalo que um extremo é negativo, o outro é positivo, cortei no meio, olhei esse valor novo, se ele é positivo e negativo, e um dos dois intervalos que vai sobrar tem que ser ou os dois de mesmo sinal, ou os dois com sinais opostos. E você quer os sinais opostos para que isso continue valendo. Então, a gente vai começar falando do teorema que você tem. Cor branca. Teorema do valor intermediário. Se f é contínua em AB e f de A e f de B tem sinais opostos, então existe, vou colocar embaixo, não vai caber. Existe C dentro do intervalo AB. Então, eu coloquei sinais opostos, já estou assumindo que eles são não nulos, tá? Existe C em AB tal que f de C é zero. E essa é a ideia toda. Ideia do método. Dados, ou dado AB com f de A vezes f de B negativo. Ué, o que é f de A vezes f de B negativo que apareceu do além aqui? Então, se f de A e f de B têm sinais opostos, isso daqui quer dizer, e se somente C, né? Que se eu multiplicar os dois vai ter que dar negativo. Se eu multiplicar os dois e eles são positivos, quer dizer que eles dois têm o mesmo sinal, independente de qual seja o sinal. Então, dado é A e B com sinais opostos. Então, aqui é o primeiro passo. Segundo passo, escolho C no intervalo AB, certo? E aqui eu vou colocar C igual a A mais B sobre 2, sendo a bissecção. E escolhendo esse valor, eu olho se ele é zero. Se for, fim. Se não, ou AC ou AB, eu vou escrever assim. Se não, f de A vezes f de C, ele vai ser negativo, ou f de C vezes f de B vai ser negativo. Vou colocar se não, então f de A vezes f de B vai ser negativo. Logo, vírgula aqui, escolho o intervalo correspondente e repito. Ok? Então, esse é o método, cabe num slide, entre aspas, slide aqui. Se você tem os extremos com sinal opostos, você vai cortar no meio, ou esse cara aqui. Deixa eu ver se eu tô aparecendo, né? Tô. Então, você tem aqui, você tá cortando no meio, tá? Então, você tá aqui. Esses dois, eu não consigo fazer, não tenho mais coordenação. Esses dois têm sinais opostos, corta no meio. Ou aqui tem sinal oposto, ou aqui tem sinal oposto, ok? Beleza? Tá bom, digamos que aqui tem sinal oposto. Joga isso fora, pega esse cara, zoom nele. Tá no zoom, repete a mesma coisa. Corta ou aqui tem sinal oposto, joga fora, zoom nele. Repete, repete, repete. Uma hora você vai dar sorte, entre aspas aí, você vai dar sorte,
e esse cara vai ser um valor onde é zero. Tecnicamente isso não é verdade, mas a gente está fingindo que é. Para quem já fez cálculo e preferencialmente para quem já fez análise, você sabe exatamente que isso não é verdade. O que você faz é que você tem todos os caras do extremo esquerdo como uma sequência, todos os caras do extremo direito como uma sequência e todos os caras do meio como uma outra sequência. Esse daqui está sempre indo para frente ou ficando parado, esse está sempre indo para a esquerda ou ficando parado, então eventualmente eles vão se encontrar no meio e o cara que já estava no meio vai ficar espremido entre os dois, tudo bem? Então aqui só para poder esboçar uma coisa mais ou menos oficial, consequências daí. Você tem o intervalo AB dado. Defina AK e AK, BK e CK, ou XK que eu estou usando ali na verdade, como o A0 igual a A, B0 igual a B. Então a primeira coisa que você faz, dei um intervalo para você, A0 e B0 são os pontos iniciais, você vai dizer que são os valores iniciais dessa minha sequência A e B. Segunda coisa, você vai fazer para cada K, de 1, 2 até o infinito, a priori. Você vai fazer xk igual a AK menos 1 mais BK menos 1 sobre 2. Divide os dois. Se f de xk igual a 0, defina AK igual a BK igual a xk ou qualquer k maior que o atual. Se não, quer dizer que você não acabou ainda. Se f de AK vezes f de CK for menor que 0, para ser mais exato, tem que ser f de AK menos 1 vezes f de xk, tá? Que é o atual. Defina o AK como sendo AK menos 1 e BK como sendo o XK. Se não, se f de XK vezes f de BK menos 1 for negativo, defina o AK sendo o XK e o BK sendo o BK menos 1. Pronto. É isso. Teorema sobre esse algoritmo aí. Teorema tem várias partes que são importantes para esse teorema. Vou escrever só o teorema geral e aí depois eu descrevo as partes, tá? Teorema é se f é contínua e AB, primeiro em AB, e f de A e f de B tem sinais opostos, então AK, BK XK convergem para x barra, onde x barra é 0 de f. E então, o que eu estou dizendo? Se eu começar com uma função contínua com extremos com sinal oposto,
Claro, isso vai funcionar, faz todo sentido pra gente isso funcionar, isso é óbvio que vai dar certo, vai dar tudo muito certo, duplo certo, certo, muito certo. O que você tem que fazer? Fica como exercício você fazer esses detalhes que são bastante divertidos, se você gosta um pouco de análise, tá? Vale a pena fazer. Essencialmente mostrar que AK-1 vezes BK-1, se eles têm sinais opostos, então F de AK vezes F de BK vão ter sinais opostos. A não ser que pare, tá? Tem um caso específico lá onde ele para. Que se que o AK é não decrescente e BK é não crescente e que o AK menor ou igual que XK menor ou igual que BK. Tá? Essas coisas são óbvias, talvez. E aí a parte boa que o limite de BK menos AK, tá? Em módulo, mas é igual, vai para zero. O limite é zero, na verdade. Ou seja, que o tamanho do intervalo vai diminuindo até ficar nulo. E aí, por conta disso, isso daí vai fazer ele convergir. Fica como exercício para você que gosta de análise essa brincadeira. O que eu vou fazer é mostrar isso funcionando neste nosso exemplo e aí num código. Num método mesmo. Então a gente implementa mesmo o método da bissecção. Então a gente está com a função exponencial. X vezes exponencial de x menos 1. O AB começou em 0, 1. Beleza? Isso é o que a gente tem. Vou até copiar e jogar aqui. Então a primeira coisa seria verificar se o f de A vezes f de B realmente é negativo. A gente já sabe que é. Vamos pular essa parte e deixar para o método. Então a segunda coisa é quem que é o ponto médio? Isso aqui. Se f de A vezes f de x for negativo, primeiro vale a pena ver se ele é zero, mas enfim, a gente vai ignorar que a gente vai estar rodando iterativamente, a gente vai estar sempre vendo quem que vai ser. Então, se o f de A vezes f de x for negativo, isso quer dizer que eu vou manter o A, não preciso substituir, e o B vai virar o novo x. O novo B vai ser o x que eu calculei. Se não, e aí eu quero f de A vezes f de B maior ou igual a zero, o igual não faz diferença nesse caso, quem vai mudar vai ser o A. E é só isso. Eu vou mostrar aqui embaixo quem que é o x, quem que é o valor do f de x. Esse aqui. Rodei uma vez, quem que é meu x novo? Meio. Quem que é o valor da função? Menos 0,17. Rodei de novo, valor 0,75. Quem que é o valor de função nesse ponto? 0,587. Vou rodar de novo, 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 de novo. Rodar algumas vezes, só para vocês verem que ele está convergindo para um ponto, que é o 0,567. Tudo bem? Então, esse ponto 0,567,143 é o zero dessa função, ou quase. Então, matematicamente, a gente definiu uma da bissecção, matematicamente a gente tem como provar que ele funciona, ficou como exercício. Talvez numa aula eu faça os detalhes, mas realmente são 15 minutos para fazer esses detalhes. O que falta fazer agora é realmente um algoritmo que funcione, não só a definição do método, mas um algoritmo. Então, nesse ponto, talvez vale fazer uma breve diferenciação entre o algoritmo, método e a implementação. Então, o algoritmo a gente definiu na aula retrasada, segunda passada, a gente fez uma aula que definimos o algoritmo. Tem que seguir alguns passos lá, ele tem que ter entrada, tem que ter saída, tem que funcionar, tem que estar bem definido, tem que acabar em tempo finito, tá? Em resumo, é isso. Um método é um pouquinho mais abrangente. Um método é uma maneira de fazer a coisa. Então, aqui eu estou falando, o método pega o intervalo, divide, pega o resultado, sabe? É isso. Ele não fala sobre parada, não fala sobre tempo finito, não fala sobre nada. Inclusive, em geral, esses métodos definem sequências que podem ir para o infinito. A gente fala de limite, de convergência do método.
que para o algoritmo você estaria falando, não, ele tem que acabar em tempo finito. Então, método e algoritmo são levemente diferentes, em muitas situações eles são tratados iguais. E implementação do método ou do algoritmo é você pegar aquele método e transformar em código, ou aquele algoritmo transformar em código. Quase sempre, para você transformar um método, para você implementar um método, certo? Transformar ele em código, você tem que acabar pensando no algoritmo que descreve o método. Então, o algoritmo que descreve o método pega um método que tem, a priori, infinitas iterações e ele faz ele ficar finito, beleza? Então, uma das coisas obrigatórias que a gente tem que sempre pensar é aritmética de ponto flutuante. Esse cara, ele não vai para zero necessariamente. E aqui é uma situação, provavelmente se eu rodar ele, por conta da aritmética de ponto flutuante, eu vou ter, uma hora eu vou parar e ele não vai se mover mais. Tá aí. Estou rodando e ele não faz mais nada. Porque ele não consegue mais fazer nenhuma conta significativa. Então nunca pararia. Nunca ele vai ser zero. Tudo bem? Esse valor, inclusive, ele é irracional. Então ele nem existe na máquina. Tá? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a gente tem um critério de parada para zeros de função. E o critério de parada para zeros de função, óbvio, certo? Critério de parada. Um critério de parada óbvio é que ele fique perto de zero. Zero é demais. Fique perto de zero. Agora, não é tão óbvio como é que eu faço isso. Pequeno. Então, veja que eu quero f de x igual a zero. Não posso. Coloco um módulo. Lembre-se sempre desse módulo. Você quer f igual a zero, mas ele não vai ser. Não quer dizer que ele vai ser positivo. Pode ser que ele fique negativo. Então, lembra que tem que ter um módulo. Então, eu quero um módulo pequeno. Como pequeno? Bom, aí eu vou usar duas coisas. Eu tenho um erro absoluto. E um erro relativo. Tá? Então, se você tem um certo valor x chapéu, ou melhor, você tem um certo valor x, vamos colocar o x sendo exato, e você acha uma aproximação x chapéu, então aqui esse é o exato. Tá? O erro que você faz ao aproximar o x chapéu, desculpa, o erro que você faz ao aproximar o x, que é o exato, por x chapéu, é esse número aí, é a diferença em módulo. Um erro relativo que você faz ao aproximar o x por x chapéu. E o erro relativo é quanto que eu errei, é o erro absoluto em função do valor da coisa. Esse erro relativo é meio que baseado, você pode pensar um pouco na precisão da máquina, tá? Então você tem a questão de se você tiver o valor exato, real, de verdade, x, e x-til for a aproximação da máquina, isso aí é sempre menor ou igual, o erro relativo é sempre menor ou igual que o epsilon da máquina, tá? A gente gostaria que fosse zero esse valor, tá? O valor, no caso, do nosso... da nossa aproximação para o zero da função, o f de xk, o módulo f de xk, a gente gostaria que ele fosse zero, tá? Infelizmente, ser zero não vai ser possível em muitas situações, então a gente vai ficar muito feliz em muitas situações se ele for menor que um epsilon a. Esse epsilon a não é o epsilon precisão da máquina, é só uma tolerância, ok? Então isso daqui é uma tolerância escolhida pelo usuário, pelo tomador de decisões, como critério de parada. Então esse epsilon a é uma tolerância absoluta. Então se você fez alguma coisa e ele ficou menor que 10 a menos 8, fechou. O problema é o seguinte, imagina que você vai resolver um problema e o valor de função oscila na ordem de bilhão. Tá? Você começa, ele está valendo bilhões, 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 bilhões. Aí você chega próximo do que deveria ser a solução e ele vai estar valendo, sei lá, 0.1. 0.1 é ruim.
comparativo ao que deveria ser de 10 a menos 16, que você considera que é a precisão da máquina, 0,1 é péssimo. Só que se você está comparando em relação aos bilhões que você tinha, o 0,1 é bom. Então, muitas situações a gente coloca um erro relativo também, vezes o valor módulo de f de x0. Porque o f de x0 você obrigatoriamente tem que calcular. Então, você vai ver se, olha, será que eu já... qual que é mais ou menos a ordem da função, tá? Então, se você esperar que a função seja mais ou menos uniforme no seu comportamento, que não é nenhuma garantia, o f de x0 vai dar uma estimativa boa para o quão grande essa função é. Então, você usa um epsilon relativo quando você tem essa expectativa. E quando você acha que a função não só é bem comportada uniformemente, como ela é bem comportada de escala, você pode usar só a tolerância absoluta e vai funcionar. Então, a tolerância, essa é absoluta e essa é relativa, tá? Então, o nome vem da relação que tem com erro absoluto e erro relativo. Apesar delas não serem erros, tá? Isso não são erros, são tolerâncias. Então, em vez de fazer um método que para quando a função é zero, o que vai ser provavelmente impossível, o que a gente faz é onde a função, o método para onde a função é suficientemente pequena, ou absolutamente, ou relativamente. O segundo critério de parada, e a saber, isso daqui é o que a gente vai chamar de sucesso. Então, lembra da aula retrasada? Isso aqui seria o nosso return zero. Tá? Isso aqui seria o nosso flag de sucesso. Outra situação onde as coisas têm que parar são situações onde não está indo tão bem quanto você gostaria. Por exemplo, você fez o método e ele não está convergindo por algum motivo. Ele está demorando demais para convergir. O método da bissecção, ele tem alguma teoria de que ele vai chegar num momento onde ele está pequeno demais, tá? Ele para. Então, no caso da bissecção, a gente pode fazer um outro critério de parada que vai garantir que ele pare, que é o módulo do BK menos AK. E aqui ele pode ser menor que um epsilon absoluto, mais um epsilon relativo, vezes o módulo de B0 menos A0. Então, o segundo critério de parada, e esse específico para bissecção, vai ser o tamanho do intervalo ser pequeno o suficiente, tá? Então, se ficar pequeno o suficiente, você também pode parar. Provavelmente, um momento vai chegar que você não consegue fazer mais nenhum progresso, então você tem que parar. Você só decide quando parar. Alguns critérios, isso daqui pode ser um sucesso, pode não ser, certo? Do ponto de vista de, olha, ele achou um valor que eu queria, não pode ser que não seja um sucesso. Do ponto de vista de ele estar convergindo, ele é um sucesso. Então você tem que ter essa noção de por que ele parou. Tá? Então eu colocaria um motivo de parada diferente. Do ponto de vista de coisas não tão boas, agora coisas negativas talvez, de ele ter parado. Demorou demais. Agora, a gente pode pensar um pouco mais geral, além da bissecção. E a primeira coisa, K muito grande. Então, se o K é muito grande, ele fez muitas iterações e não convergiu. Tá? Então, a gente vai parar se o K for muito grande. A segunda coisa, que às vezes na hora de fazer iterações, o número de iterações crescer não é exatamente conectado ao número de avaliações de função. Então, a gente pode parar quando o número de avaliações de função for grande. A saber, avaliações de função quer dizer cada ponto que você calcula f de x, tá? Na maior parte dos métodos que a gente tem é meio que 1 para 1. Cada passo que eu dou, eu calculo um novo valor de função. Em algumas situações isso não é verdade, tá? E às vezes você tem a função e a derivada dela, então são outras coisas a se considerar. O que eu quero que vocês pensem é justamente que calcular uma avaliação de função é uma coisa cara. Do que a gente fez no método da bissecção, é a coisa mais cara que tem no método. Tudo bem? Então, sendo a coisa mais cara, você quer fazer o mínimo possível. E a outra situação é um tempo. Se o tempo for muito grande.
Em critério de parada tem mais um que a gente vai parar, que é quando as hipóteses falham. Isso aqui é muito genérico e é específico, tá? Na bissecção, qual que é a hipótese? Na bissecção, a hipótese é que f de A vezes f de B é menor que zero. Então, se for maior ou igual a zero, ele já falha imediatamente, você já para. Nas iterações anteriores, isso só é impossível de acontecer se a função for contínua. Mas você não sabe se ela vai ser contínua na hora que entra. Não existe uma entrada que é função contínua. Então pode ser que isso aconteça, tá? Então a gente vai considerar todas essas coisas na nossa implementação do método da bissecção. Bissecção. Então o método da bissecção entra F, entra A, entra B. A gente vai primeiro perguntar, então aqui a gente vai ter a saída, vamos anotar qual que é a entrada e a saída, tá? A gente vai fazer a saída ser qual que é o valor x, qual que é o valor f de x e qual que é o flag, exit flag. Isso daqui vai ser bissecão FAB. Note que apesar do Júlio aceitar que a gente coloque acentos e eu poder colocar cedilha e tio, eu tenho um toque de velha guarda e eu não coloco, tá? Nos nomes de funções eu não gosto. Então, function bissecção ou bissecão FAB. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é if. Primeira coisa eu vou calcular f de A e f de B. Eu vou ser bastante eficiente nesse método dentro do possível. Então, a primeira coisa aqui, se a minha função já for suficientemente pequena, então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma entrada que vai ser justamente essa tolerância, atol 10 a menos 8 e rtol 10 a menos 8. São nossas tolerâncias relativas e absolutas, tá? Então, vou calcular o valor disso e eu vou dizer que o meu epsilon é o valor atol mais rtol vezes o máximo de FA e FB em módulo. Então, se o meu valor epsilon de FA for menor que epsilon, o meu valor módulo de FA for menor que epsilon, ele vai ser pequeno o suficiente para poder parar. Return a FA, meu FA vai ser a solução, e return sucesso. Se não, se o meu valor FB for menor que epsilon, return B, FB e sucesso. Se não, se o FA vezes FB for maior que zero, vou até colocar maior ou igual a zero, apesar disso ser impossível. Vou retornar qualquer coisa que não importa muito. Vou retornar AFA e eu vou retornar que ele não é um intervalo com sinais opostos. Então, falha sinais opostos, tá? É um símbolo gigante, mas não faz diferença. E fim. Ok? Então, deixa eu só fazer uma pausa para responder. Matheus perguntou como funciona o Sidamo. É uma resposta meio longa. Então, Sidamo é um grupo de otimização, é um grupo de ciência de dados, aprendizagem de máquina e otimização dentro da UFPR. A gente tem algumas entradas que a gente faz no ano. A gente tem feito 2. E a gente se reúne semanalmente para estudar, orientar alunos, pesquisar esses assuntos. Tá? Você entrar no site sidamo.com.br, talvez exclamação Sidamo, não sei se está aí. Não tá. sidamo.com.br, você vai ter algumas informações breves lá. E no LinkedIn a gente também tá. Em alguns dias vai ter um meetup novo. Então fica de olho aí. Então voltando. Então a primeira parte está feita. Ele já olha o começo, entrou, viu se funcionou, acabou. Se não funcionou, tem que continuar.
Então, ele tem que fazer enquanto não tiver resolvido. Então, a priori, enquanto não tá bom, depois eu volto aqui, ele vai fazer alguma coisa. Essas coisas têm que ser calcular o ponto médio. Para saber qual que é o ponto médio e se tá bom, eu tenho que ter calculado ele antes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular o ponto médio. A mais B sobre 2 e o valor do ponto médio, que é f de x. Então, a primeira coisa é essa. Aí eu vou ter que saber se ele está funcionando ou não. Mas tá bom não quer dizer que tá bom que funcionou. Se já chega. Então tá funcionando ou demorou demais. Então eu vou precisar do número de iterações para saber se ele está indo bem. Eu vou precisar do número de avaliações de função, mas eu vou ignorar isso por enquanto, porque eles são 1 para 1 com relação a iterações. E eu vou precisar do tempo. Então eu vou colocar aqui um t0 como time e um ΔT como time menos t0. E aí eu vou colocar mais critérios, mais parâmetros aqui em cima. Esses parâmetros são max time, então se ele demorar mais que 10 segundos, e o max iter, se ele demorar mais que 1000 iterações. Beleza? Então eu tenho meus critérios principais. Eu não estou olhando o K muito grande, desculpa, eu não estou olhando o número de avaliações de função, porque se o K for muito grande, o número de avaliações de função vai ser muito grande também. Então, a primeira coisa, resolvido quer dizer o meu módulo ser menor ou igual a epsilon. E aí eu vou colocar como resolvido ou tá bom o suficiente se o meu b-a for menor ou igual que o intervalo inicial, que eu vou chamar de epsilon ba. E eu vou calcular aqui um epsilon ba como sendo atol mais rtol vezes b-a. Tá? Calculei isso daqui. Resolvido vai me dar true se isso daqui for verdade ou isso daqui for verdade. E aí eu vou colocar cansado como se o número de iterações for maior ou igual que o número máximo de iterações, ou o meu valor de tempo passado, elapsed time, for maior que o máximo de tempo. Eu estou colocando em inglês em alguns lugares e português em outro, né? Mas eu não gosto de traduzir algumas coisas. Max tempo seria. Então eu sempre penso diferente. Então, max tempo, para ficar tudo em português. Máximo de iterações, máximo de tempo, tolerância absoluta, tolerância relativa. Eu não vou colocar tol A e rtol para não mudar tanta coisa assim. E, em particular, se vocês entendem inglês, é melhor fazer em inglês. E aqui a parte que é a mais bonita. Então, se você sabe inglês, vai ficar while not resolvido ou cansado. E em português a gente traduziria essas coisas para enquanto não estiver resolvido ou cansado. Tá? Adoro Júlia por causa dessas brincadeirinhas que a gente pode fazer aqui, de escrever desse jeito mágico. Tá? Então veja, quando que ele vai estar cansado? Se o iter for maior ou igual que o max iter ou ΔT maior que max tempo. Isso a gente vai usar toda iteração. Vou deixar ele aqui já, que vai ser o final da iteração. Quando eu atualizar o número de iterações e o tempo que se passou desde o tempo inicial. Então, voltando. Calculei o x, calculei f de x. Opa, resolveu? Não, não resolveu, então eu preciso decidir o que eu vou fazer agora. O que eu vou fazer? Eu vou calcular qual que são os próximos intervalos. Então, se f de a vezes... eu tenho que ver se... resolvido já está. Então, se ele não é próximo de zero, então já posso fazer direto. Se o f de a vezes f de x, inclusive eu já tenho calculado, for negativo, eu sei que eu preciso atualizar o valor de b, tá? O a se mantém e o b é x, e o valor de b, fb, é o valor de fx. Se não, o que ele não ordenou?
Se não, quer dizer que f de b vezes f de a é negativo. Então, eu vou ter a igual a x e f de a igual a fx. Enfim. Calculei isso. Vou calcular um novo a. Vou calcular um novo f de x. Vou calcular tudo isso e ver se ele resolveu. Chegou no final, eu vou dar um return x, fx e exit flag. Então, o exit flag até agora não tinha sido setado, tá? É uma variável que eu vou criar só aqui embaixo. E eu vou criar exit flag igual a desconhecido. Se resolvido, eu vou fazer um if. Se o valor da função for menor que o epsilon, exit flag é f. Vou colocar só sucesso. Inclusive, eu vou colocar sucesso se ele tiver resolvido, que eu acho que é bom o suficiente já. Se não, se tiver cansado, se iter for maior ou igual que max iter, exit flag é max iter, se não, exit flag é max tempo. Não está resolvido nem cansado e ele chegou até aqui. O que aconteceu? Não sei. Exit flag desconhecido. Legal? Retornei. Vamos chamar bissecção da função f que eu defini em cima. Vou redefinir aqui para o caso de rodar fora de ordem. AB01. Chama a função nesses pontos. Vai me dar 0,567, 143, com um valor de função muito próximo de zero e um sucesso. Legal? Felizes? Vamos fazer para uma função parecida, mas diferente. Se eu pegar essa mesma função, colocar em parênteses e multiplicar por 10 à oitava, ele vai rodar. Vai me dar um valor de função muito maior, desculpa, tá vendo aqui, 0,228. E ele ainda acha o valor de função, tá? Vamos fazer um outro exemplo. O outro exemplo que eu vou fazer é um exemplo clássico, muito importante nesse tipo de problema. Quem é raiz de 2? Certo? Esse é um problema simples, mas que se você pensar a respeito, você não sabe. Como é que você acha o valor de raiz de 2? Tá? Então, o valor de raiz de 2 você consegue falar, olha, é só pegar o cara que se elevar ao quadrado dá 2. Como é que você acha esse valor? Tá? Então, a pergunta aqui é, quem que é o x que x quadrado é igual a 2 e é positivo esse x? Tá? Então, vamos resolver essa besteirinha. Essa besteirinha é resolvida fazendo a função x quadrado menos 2. Eu sei que a raiz de 2 é perto de 1,4. Então, eu vou colocar o AB no intervalo 1, 2 e fazer bissecção f, AB. E o valor de raiz de 2 é perto disso daqui. 1, 4, 1, 4, 2 e 10 a menos 8 com sucesso. Volta aqui um pouquinho, olha para esse código e vê se em algum lugar desse código eu usei um float. Tirando esses caras que são usados para comparação, certo? Lá embaixo eu não uso float em nada, certo? Só para saber, imagina que eu quero raiz de 2 com 100 casas decimais. Então eu vou fazer essa mesma coisa, só que com 100 casas decimais. Então eu gostaria que a tolerância absoluta fosse 10 a menos 100 e a tolerância relativa 0. Então não tem nem como fazer relativamente. Eu quero menor que 10 a menos 100. Ele roda, acha uma coisa com função 10 a menos 16 e dá um máximo de iterações. Ou seja, não consegue ir. Tá bom? Só que agora o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou pegar esse A e vou fazer big. E esse B eu vou fazer big. E rodo de novo. E aí ele roda. Agora ele achou com 10 a menos 77. Tá? Porque é a precisão até onde está indo. Então, set precision 512. Eu não lembro qual é a precisão que eu preciso, mas essa já é suficiente. Com 512 de bits de precisão, eu consigo usar big float para que ele ache o valor de raiz de 2 com 100 casas decimais. Eu não sei até onde é 100 casas decimais, não vou atrás, tá bom? Mas você depois faz essa conta para se divertir. Legal? Raiz de 2. A saber, se eu fizer raiz de 2 com o big float, ele me dá o valor com a melhor quantidade que ele pode.
Então você pode comparar até onde ele vai aí e ver se bate, tá? Legal? É essencialmente isso que ele faz internamente, de uma maneira muito mais eficiente. Então, é isso, a ideia é essa. Note que aqui ele resolveu com sucesso, tá? Então ele conseguiu resolver e ele achou um valor de função, ainda está mostrando aqui, 10 a menos 111. Então ele aparentemente foi bem. Tudo bem que o valor de função, na verdade, é o valor de x² menos 2. Então não é que ele está achando o raiz de 2 com 100 casas decimais. Ele está achando o raiz de 2 quando x² menos 2 tem 100 casas decimais certas. Só para diferenciar um pouquinho. Legal? Depois vocês brincam um pouquinho para poder achar outras raízes aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Deixa eu escolher o exemplo. Aquele que a gente começou. Então, lembrando que a gente estava falando de valor de parcelas, tá? Então, a gente quer achar um valor quando eu tenho 48 parcelas. O valor do meu carro, sei lá, é 40 mil. E o que eu vou pagar de parcela é... Eu coloquei um valor aqui, 900. Eu não sei se é um valor bom, tá? Deixa eu fazer 40 mil por 48. Tá bom, 900. Mas que eu vou pagar 900 reais de parcela. Não é, isso não é real. E eu sei que a minha função é uma coisa meio complicada, porque ela depende do if. Então, em vez de escrever assim, eu vou fazer function e eu vou falar equação price. Então, se o i for igual a 0, eu vou retornar p menos v sobre n. Se não, eu vou retornar p menos v vezes 1 mais i elevado a n vezes i, dividido por 1 mais 1 mais i elevado a n menos 1. Ok? Note que eu não me atentei se isso daqui está bem estável numericamente ou não, tá? Não nos preocupamos com isso, só estamos nos divertindo. Então, se o i for 0, isso dali é verdade, se não, esse daqui. E aí eu peço para ele resolver aqui mesmo, bissecção com f. Eu sei que 0 de juros é muito pouco. Nesse caso, eu estou pagando alguma coisa de juros. E se eu colocar 100% de juros, com certeza ele vai ser mais do que eu estou pagando. E ele fala que tem sinais opostos. Então, interessante que ele falou com sinais opostos. Vamos ver. Se eu fizer... não é F, é EQ price. Ótimo. Senão já ia ficar preocupado que eu errei alguma coisa. Então, a equação price, que me dá 0 para essa equação aqui, é quando os juros é esse valor, que aí você tem um juros ridiculamente pequeno de... Passa 2 para cá, certo? Então é 0,00318, então é como se fosse 0,3%. Na vida real nunca vai acontecer, tá? Talvez assim alguma coisa mais real, 1,6%, que ainda é pouco. Legal? Se você olhar na sua calculadora HP12C e você mandar rodar, você vai ver que ele acha esse valor aí. Tá bom? Não vou rodar agora, mas busque online, você tem a calculadora HP12C, simuladores de calculadora HP12C online, justamente para esse tipo de conta. Então fica como exercício fazer isso daí também. E para acabar essa aula de hoje, que é uma introdução a métodos de zero de função, eu vou falar do método de Newton. Eles não são nem de longe os únicos métodos que existem, tá? Mas os dois métodos principais que eu acho obrigatório saber para esse assunto são o método da bissecção e o método de Newton. O método da bissecção e o método de Newton são muito fáceis, pelo menos o da bissecção é sempre fácil de implementar. Ele não tem muita dificuldade teórica, não tem nada. E o método de Newton ele é muito bom, ele é sempre necessário, você sempre usa ele para várias coisas. O método de Newton você tem algumas maneiras de você se motivar para chegar nele. E a maneira que eu acho mais fácil de você olhar
graficamente. Só que é a maneira que eu acho mais chata de fazer conta. Então, eu vou fazer as duas maneiras hoje. Imagina que você tem essa função aqui. Você está nesse ponto aqui. E você quer achar, como sempre, esse ponto aqui. Beleza? Essa função pode até ser o x² menos 2, não importa, você não sabe disso. O que você sabe, no entanto, é que você está nesse ponto e você consegue, essa daqui é a minha função f, e você consegue calcular a derivada nesse ponto. Então, se você consegue calcular a derivada nesse ponto, você consegue achar a reta tangente nesse ponto, que é a reta aqui. E aí que está toda a graça. Se eu olho para a reta tangente, a reta é uma coisa assim, que eu consigo fazer igual a zero e resolver trivialmente. Ou seja, eu não consigo achar minha função igual a zero, mas eu consigo pegar minha reta tangente e achar a reta igual a zero. Então eu venho para cá. Esse valor não dá nem para ver. Então eu venho para cá. Beleza? Tava aqui, joguei para cá. Essa é a minha nova aproximação. Olha para minha função, ela é zero? Não. Faz de novo, joga de novo para o zero, olhando para a reta tangente. Esse é o novo valor. Faz isso de novo, olha para cá, joga para o zero. E ele vai chegando. Uma hora, você espera que ele chegue próximo o suficiente para que ele fale, ok, já é zero. De onde vem essa esperança de que você chegue próximo o suficiente? Vem do teorema de Newton ou da definição de diferenciabilidade, dependendo da sua empolgação. Teorema de Newton não, desculpa, do teorema de Taylor. Dependendo da sua empolgação em cálculo 1, você viu ou não esses caras, tá? Então, o teorema de Taylor seria alguma coisa assim, nesse nosso caso. Você vai ter a função f de x mais d, e ela vai ser f de x mais d vezes a derivada f de x mais um ozinho do módulo de d. Tá? Então, se f é diferenciável em torno de x. Você tem essa equação aí. E o que são essas coisas? Isso daqui é uma notação para dizer uma função que satisfaz essa propriedade. Quer dizer que ela vai para zero em módulo um pouco mais rápido do que o módulo de D. Em particular, uma coisa que vai para zero mais rápido que módulo de D é D². Tudo bem? Se a sua função for 2 vezes diferenciável, você pode substituir ali por grande O de D². Mas a gente não precisa sofrer. A parte que interessa é que isso daqui é a nossa aproximação da função quando D for muito pequeno. Então, se D é pequeno, f de x mais d vezes f' de x é uma boa aproximação para f de x mais d. E se você tiver esse cara aí para zero, esse d, se o f de x for muito próximo de zero, o d vai acabar sendo também próximo de zero, você não vai andar muito mais, tá? Dado que a sua derivada não exploda, que é a outra condição. Então a ideia do Mad Newton é simplesmente essa. No lugar de tentar resolver f de x igual a zero, escolhemos x0 e resolvemos f de x0 mais d igual... não, desculpa.
f de x0 mais d vezes f' de x0 igual a zero. Quer dizer que d vai ser menos f de x0 sobre a derivada de f de x0. Daí, x1 é x0 menos f de x0 sobre f' de x0, que é quando você vai estar andando. Isso vai ser verdade para todos os pontos. Em geral, eu queria falar geral, escrevi OG. Em geral, xk mais 1 é xk menos f de xk sobre a derivada de xk. É só isso. Isso é um método de Newton. Vendo que, no lugar de resolver uma função difícil que você não sabe, você resolve um monte de funções fáceis que você sabe. Tá? Então, isso é uma coisa muito comum em cálculo numérico, em otimização, em várias áreas de métodos numéricos, que é, eu tenho um problema difícil, eu coloco uma hipótese em cima dele, eu faço uma modelagem desse problema, eu simplifico ele, fica uma aproximação local, resolvo essa aproximação local, volto no problema original e ajusto. Tá? Então eu falo, esse problema, finge que ele é linear. Se ele for linear, então eu posso escrever ele como f de x mais d vezes f' de x. Resolve. É a solução? Não. Então eu repito. Tá? É bem mais complicado do que o método da bissecção. O método da bissecção está aqui nesse intervalo, ele corta no meio e pega um intervalo novo. Esse daí está num ponto e ele vai mandar numa reta, pode ir para qualquer lugar. Então a esperança de que ele funcione é menor em geral. Então, e isso é verdade que você não tem garantia de que vai funcionar se você estiver em um ponto qualquer. A única garantia que tem de funcionar para o método de Newton é se você estiver suficientemente próximo da solução, ele converge, tá? Com algumas hipóteses sobre a função. Então, se você estiver muito próximo da solução, ele converge. O problema é saber quão próximo, e não existe fórmula para saber quão próximo, tá? É um método bem mais complicado. É um dos motivos pelos quais a área de otimização é difícil. Então, o método de Newton, no entanto, é bem fácil de implementar. Vamos voltar naquele caso original. Tá? Aqui, menos 1. Inclusive, eu vou começar no caso x² menos 2, porque esse caso ali vai ser uma breve complicação. E aqui a função derivada de x é só 2x. Então, veja, eu precisei escrever a derivada manualmente. Esse é um outro problema nessa área, mas eu vou ignorar por enquanto. A derivada de x² menos 2 é 2x. Começando do ponto... Vamos começar do ponto 1. Vamos dizer que 1 é uma aproximação boa para minha raiz. Eu faço x igual a x menos f de x sobre derivada da f de x. E vou escrever quem que é x e f de x. Então, fiz uma iteração, saindo do ponto 1, ele caiu no ponto 1, ponto 5. Se eu tivesse começado no ponto 1, 2 em bissecção, ele caia no mesmo ponto, sem vantagens. Segunda iteração, ele já deu 1.4, 1,66666. Então, agora ele deu um salto muito maior para perto da solução. Antes eu ia estar no ponto 1.25 ou... 1.25. Ia estar longe. E eu ia fazer muitas iterações para chegar aí. Agora eu já tenho iterações e a minha solução já tem 2 zeros no valor de f de x. Tá? Então, eu já tenho 2 zeros no zero da minha função. Repetindo, mais uma iteração, eu já tenho 1.4142 e eu já tenho 10 a menos 6 de valor de função. Então ele melhorou muito. Próxima iteração, 10 a menos 12. Muito, muito melhor. Se eu fizer mais uma iteração 10 a menos 16, ele não melhora mais do que isso. Tá? Note que ele fica até alternando ali, mas ele não melhora mais do que isso. Se eu usar Big Float, (1.5), faltou mudar Big Float aqui em cima, né? Não faz sentido ali embaixo.
Segunda iteração, esse valor gigantesco. Próxima iteração, 10 a menos 6, 10 a menos 12, 10 a menos 24, 10 a menos 49, 10 a menos 98, não tô vendo mais, deu 0, 0, 0. Tá? Então veja, o método de Newton, ele tem um sério problema. Será que ele vai funcionar? Não sei. Mas se as condições forem boas, ele funciona muito, muito, muito melhor do que o método de bissecção. Ele tem o que a gente vai chamar de convergência quadrada, tá? Tem uma convergência quadrática, na verdade, quadrada não. Ele tem convergência quadrática. Então essa convergência quadrática quer dizer, simplificando muito, que o número de zeros certos que ele tem, tá? Então o número de casas decimais que ele acertou vai dobrando. Não é o erro que vai diminuindo pela metade, é o número de casas que são zero. Então ele estava com 2 casas certas, aí ele foi para 6 casas certas, aí foi para 12, aí foi para 24, foi para 49, foi para 98. Então ele vai dobrando esse número. É muito, muito mais rápido. Beleza? O método de Newton é absurdamente mais rápido. Então vamos fazer a implementação do método de Newton, mais ou menos as mesmas ideias de antes são verdade. E por conta disso eu vou copiar isso daqui. Apesar de ele ser bastante diferente, eu vou copiar. Então aqui a bissecção, ele deixa de ser bissecção e passa a ser Newton. É uma dica importante, não dá o nome errado para as coisas. E esse x de entrada é um só, que vai ser a primeira aproximação 0. Então, eu preciso de f de A, f de B? Não. Não. Epsilon eu preciso. Então, eu vou calcular fx, que é f de x. Eu vou precisar de uma função d aqui, fd, que vai ser a derivada. Aqui vai ser o módulo desse valor de função. E aqui eu não preciso disso. Então, se eu comecei e ele já é menor que epsilon, eu resolvo e eu acabo. Considerando a maneira que eu vou definir o método, isso daqui eu posso remover, no entanto, e já começar a iteração e ver se ele já foi resolvido. Então, eu posso só ver. E quando não for resolvido ou cansado, ele faz isso. Então, aqui embaixo é exatamente igual. Se ele for menor que epsilon, ele vai olhar aqui, resolvido? Aí ele, opa, é menor que epsilon. E ele não vai entrar aqui, já vem para cá direto, já faz aqui direto, acabou. Então, aqui, a iteração para atualizar o ponto não é essa. Eu preciso fazer x menos fx sobre fd de x. Então, aqui começa a parte interessante. E aqui também eu tenho que atualizar. Então, olha só, o método de Newton ele fala, eu vou calcular x menos f de x dividido por fd de x. Isso quer dizer que eu estou dividindo pela derivada. Dividindo pela derivada quer dizer, sempre você tem que se preocupar se essa derivada é zero ou não. Então, lembra que a gente conversou sobre isso. Dividiu por zero, explodiu, as coisas deixam de funcionar. Mas mais do que isso, não é só dividir por zero, é dividir por valores muito próximos de zero. Então, a gente vai colocar um if. Se o valor da derivada for muito pequeno, a gente vai fazer alguma coisa. E como eu vou calcular esse valor da derivada em mais de um lugar, eu vou guardar numa variável. Então, o que eu quero fazer se o valor da derivada for muito pequeno? Eu quero parar. Tá? Eu quero falar, chega. Para isso, no lugar de simplesmente parar aqui e fazer isso daqui, eu vou dar um break e deixar o resto aqui embaixo. Eu só vou tirar o exit flag. E se ele fez isso daqui, eu vou mudar o exit flag para exit flag igual a derivada nula. Então, ele é muito pequeno, a derivada é nula. Break, saia desse while. Senão, ele vai continuar, vai atualizar o ponto, vai atualizar a iteração, vai atualizar o tempo, vai ver se ele está no ponto bom e vai continuar feliz. E rodo. Note que se por algum acaso, não faz nem sentido, mas se por algum acaso ele tivesse marcado resolvido ou cansado, e aí eu marcasse também derivada nula, ele ia chegar aqui e ia sobrescrever essa derivada nula.
Não acontece nesse caso, mas em algumas situações isso é importante para você, tá? Se aqui por acaso eu fizesse vários testes que não fosse só esse e mudasse o ponto, pode ser que numa segunda parte do meu método eu precisasse checar se a derivada é nula. Então, saindo assim, marcando exit flag, dando break, se eu resolvi e eu não consigo avançar, ele vai falar, resolveu. Apesar da derivada ser nula, ele ainda deu certo. Mas enfim, isso é uma coisa muito mais avançada, não precisa se preocupar com isso agora. Exit flag resolvido é isso, fez isso, calculou a derivada, calculou aquilo, deve estar completo. Vamos selecionar, vamos fazer aqui direto, f de x, x quadrado menos 2, Newton f, começando do ponto 1.0. E eu esqueci da derivada, e fd de x é 2x. Então ele rodou começando do 1.0 e explodiu. Ele deu 31.6 e menos 1 num valor de derivada. Então vamos descobrir por que ele deu isso. Porque eu esqueci de atualizar f de x. Pronto. Rodando de novo. 1.414, 4.510, 10 a menos 12. Então aqui funcionou. Por que eu começo com x quadrado menos 2 quando o método não é um método da bissecção, que é super óbvio? Porque esse problema eu sei que ele funciona, tá? Esse é um dos problemas que eu sei que ele funciona. Se eu começar de qualquer ponto inicial positivo e a minha tolerância for grande o suficiente, digamos assim, ou pequeno o suficiente, enfim, se você tiver precisão suficiente para que ele não pare e você der tempo suficiente para ele rodar, ele sempre funciona. Qualquer ponto que você colocar, tá? Então aqui a derivada foi muito pequena, ele falhou. Mas se você mudasse as tolerâncias, ele dava certo ainda. Tá? Só para avisar. E a segunda coisa que me interessa, será que esse método está funcionando com Big Float? Se eu mudar direto, ele vai funcionar? Então se eu mudar para Big 1, ele roda com o Big Float. Eu só preciso mudar a tolerância para 10 a menos 100 e a tolerância relativa para 0. E ele continua funcionando. Tá? Então, só para que tenha as duas opções aqui, para pessoas do futuro. Então, vamos testar agora com nossa outra função, x vezes exponencial de x menos 1. Na hora que eu derivo essa função, fica exponencial de x, mais x vezes vai ficar só x e ax, e acabou. Começando no 1, rodando, ele acha 0,567 e funciona. Se eu começar no 0, funciona também, tá bom? Só testando alguns casos para ver se ele vai explodir. E, por fim, a gente tem nossa função já definida lá em cima, que é a função equação price, certo? Então vamos rodar na equação price. Faltou a derivada. Então a derivada da equação price, então agora começa a ficar chato. A minha função price tem um monte de i chato nos lugares péssimos lá, certo? Então fazer a derivada na mão é complicado. Então aqui dá para fazer meia hora só sobre isso, só sobre essa explicação, que a gente não vai fazer isso hoje, no entanto. Sobre eu não tenho a derivada, eu quero fazer aproximações numéricas. Então a gente fez na aula passada aproximação numérica de derivadas e viu que tem precisões, tem problemas de precisão, não é uma coisa simples. Mas aquela não é a única maneira de fazer derivada numérica, tem várias, tá? Algumas muito boas, algumas extremamente eficientes para matrizes, então é preciso estudar isso realmente para ter uma derivada rápida e de qualidade. E o que eu vou fazer aqui é uma coisa muito simples, que é usar forward diff, que é um método, um pacote que calcula derivadas com umas coisas internas que eu não vou entrar em detalhes hoje. Isso vai ficar para uma aula avançada quando eu falar sobre derivadas. Então, o forward diff ele faz de uma maneira eficiente a equação price derivada, usando o método do forward diff. Então, forward diff ponto, para poder ficar declarado. Ele não está completando, derivative da equação price no ponto i. Então, forward diff.derivative é uma função que calcula a derivada da função equação price no ponto i. E aí eu defino que a derivada é exatamente essa função.
e mando rodar. Então, eu mandei rodar, não tenho esperança de que vai funcionar, lembre-se, não sei se vai funcionar ou não. Ele deu derivada nula, então não funcionou nesse caso. Vamos sair do ponto 0, 0 e ir para o ponto 1, ver se ele funciona. Agora ele funcionou, 0,1599, menos 3 vezes 10 é menos 6. Então agora funciona, agora estamos felizes. Legal? O método de Newton é extremamente simples, ele faz bastante sentido. Teórico, é muito claro e ele é muito rápido, tá? Ele é muito rápido. Então a gente gosta muito dele. Só para acabar, para dar um gostinho, eu não vou falar sobre a teoria do método de Newton também, isso pode ser uma aula separada sobre teorema de convergência e como funciona a convergência. É uma aula mais indicada para quem fez análise, para ter 100% de absorção desse conteúdo. Mas o que eu vou fazer é falar um pouquinho sobre uma função em especial que vai dar um fractal da função x ao cubo. Eu consigo fazer com cifrão? X ao cubo menos x. Tá? Fractal de x ao cubo menos x. Então, primeira coisa, quem que é essa função? E a derivada dessa função, 3x² menos 1. Não vou nem usar o forward diff para isso. Então vamos plotar essa função f no intervalo menos 2, 2. Sem pressa. Aí, foi. Então essa função plotada no intervalo menos 2, 2, ela mostra uma coisa óbvia, que se eu começar, que os zeros são menos 1, 0 e 1. Se você fatorar esse polinômio, a solução sai, obviamente. Então não é um problema interessante do ponto de vista de achar os zeros numéricos, mas ela é interessante para a gente por causa desse polinômio. O que vai acontecer se eu começar num ponto maior do que 1? Então, o que acontece se eu começar em qualquer ponto maior do que 1? Esse ponto ele vai ter uma derivada que vai mandar o ponto um pouquinho para baixo, mas ele não vai mandar o ponto para trás do 1. Então, ele vai mandar o ponto ainda para um ponto maior do que 1, só que mais próximo do 1. Então, se eu começar no 2, ele vai mandar para o ponto 1.4, por exemplo. Aí eu faço de novo a iteração de Newton, ele vai mandar para 1.1. Faço de novo, ele vai mandar para 1.00, alguma coisa assim. Então, ele vai convergir para 1. A mesma coisa acontece para o menos 1, ele é simétrico, tá? Antissimétrico para ser exato. Então, se eu começar num ponto menor que menos 1, ele vai convergir para menos 1. Se eu começar num ponto, note que aqui eu tenho um ponto onde a derivada é 0 e aqui também. Se eu começar nesse ponto, ele falha porque a derivada é 0. Mas se eu começar num ponto um pouquinho para a direita disso, o que vai acontecer? Ele vai mandar, esse cara vai ter uma inclinação muito próxima de 0, mas que vai para um 0 lá na frente maior que 1. Então, se eu começar num ponto maior que esse mínimo aqui, esse mínimo local, ele vai para um ponto maior que 1 e ele vai convergir para 1. Então, tem um intervalo a partir daqui para frente, onde ele sempre converge para 1. Tem um intervalo aqui para trás, onde ele sempre converge para menos 1. Ok? O que me interessa são outros pontos. Então, o que eu vou fazer é imagens. Eu vou pegar aqui essa função, eu vou deixar esse plot ali em cima, eu vou criar o A, que é o ponto que eu vou começar, vou colocar aqui a 1.2. Inclusive, eu vou chamar de x mesmo, 1.2. E eu vou fazer um scatter desse ponto. De cor vermelha. Vamos colocar leg igual a 0. Então, eu começo nesse ponto ali. ms igual a 2. Bom, ali é o ponto que eu começo. Inclusive, ele tá... Aqui não é A, é X. Acabei de falar que eu ia mudar para X e não fiz. Então, esse é o ponto que eu começo. Aí, o que eu vou fazer é que eu vou fazer dentro de um for, fazer 3 iterações. Eu vou fazer, primeiro, quem que é o novo ponto? X plus, vai ser x menos f de x sobre a derivada da x. Esse é o novo ponto. Eu vou fazer uma reta que sai do ponto atual para o novo ponto, que vai ser a inclinação
que vai ser a reta da inclinação. Então, eu vou fazer um plot que vai ter x e xp e vai ter f de x e f de xp. E eu vou pintar de rosa. E eu vou plotar um novo ponto de cor rosa também, tamanho pequeno. E aí ele some porque ele gosta de sumir. Vou fazer um xlins menos 1.4, 1.4, que aí ele mostra. Então, comecei nesse ponto, ele fez uma iteração e veio para cá. Faltou uma coisa importante aqui, que é eu fazer... Depois que eu calcular isso, eu preciso atualizar o meu x como xp. Pronto, agora sim. Então, eu estava aqui, fez um plot e ele veio para cá. Eu não estou gostando que ele veio para esse ponto, no entanto. Eu fiz alguma coisa errada? Porque ele não deveria parar no meio... Ah, sim. Falei errado. Aqui ele está fazendo essa reta errada. Ele não tem que fazer essa reta. Ele tem que ir do x para o xp, só que o f de x e o 0, que é onde ele cruza o eixo x. Depois que ele fizer esse cruzamento do eixo x, ele vai para cima, que é onde ele vai voltar ao valor de função xp. Pronto, agora sim. Então ele está aqui, ele vem até aqui, aí ele sobe, aí ele vem até aqui, aí ele sobe. Então aqui, qualquer ponto que eu começar, ele vai fazer isso. E o que eu quero fazer, para ver se isso daqui funciona, é um GIF. Um GIF, eu vou fazer um animation. Eu gosto mais do que fazer GIF. For x igual a 1.2, indo de 0.01 até 1.4. Faz isso e chama de frame para mim e mostra um GIF dessa animação aí. Exemplo, GIF. Frames por segundo, 10 frames por segundo. Vão ser muito poucos, dado que ele funcionasse, claro. It's a local variable in its enclosing scope. Eu faço assim, global x. Não, eu não sei fazer isso. Tem uma notação nova que eu não sei usar. Aqui. Pronto, olha aí que mágico. Então eu estou andando o valor de x aqui, o vermelhinho é o valor que eu estou usando, ele está indo de 1.2 até 1.4, e aqui para cada um deles está mostrando como é que Newton se comportaria, tá vendo que ele está sempre convergindo. Vou pegar um ponto daqui, tá? Então, a saber, se eu estou olhando a derivada igual a zero, eu estou olhando 3x² menos 1, então é raiz de 1 sobre 3, tá? Então, raiz de 3 sobre 3. Então, eu vou olhar do ponto raiz de 3 sobre 3, mais 10 a menos 2, até o ponto 1.4, mais ou menos. E vou fazer de novo essa iteração aí. Mesma coisa, vai ser rapidinho. Estou fazendo só porque é rapidinho. Então, ó, começando aqui agora, e aí ele vem até aqui em cima. Vou marcar o vermelho de uma cor um pouquinho de um tamanho um pouquinho maior, para ficar claro onde ele começa. E vamos limitar a altura do y. Vai ficar de menos 1.5 até 1.5, senão ele explode, como vocês estão percebendo ali. Então ele começa aqui, e aí ele vem até aqui, ó. Tá vendo? Qualquer um desses, ele converge para 1. Ótimo, muito bonito, certo? Eu sei que vocês estão abismados aí na casa de vocês. Vocês estão loucos, mas enfim. Se eu fizer a mesma coisa para o negativo, vai dar certo, mas não é o que eu quero fazer. O que eu quero fazer agora é o seguinte. Eu quero mostrar o que acontece quando eu passo desse ponto. Então, eu vou fazer isso daqui a partir do menos 1 até o 1. Para ver o que acontece. De menos 1.0, 0.1 até 1. E agora que vai ficar legal.
Ou não, né? Vamos descobrir se vai ficar legal ou não. Tem que funcionar. Então, ó, ele vai convergindo, convergindo, convergindo. Na hora que ele chega na raiz, ele falha e aí ele manda pro outro lado. Aqui no meio ele cai dentro do zero, que faz todo sentido ele cair dentro do zero. Chega num ponto onde ele para de cair dentro do zero e ele manda lá para longe, lá para casa do chapéu, é o nome técnico disso daí. Tá bom? Então veja, passou da raiz, ele começa a mandar para a direita. E começa a mandar para a direita lá para frente. Só que na hora que ele manda lá para frente, esse cara vai voltando, eventualmente ele cai no zero. Quando ele atravessa o zero, ele vai mandando para lá e ele sai. Então existe um intervalo mágico. Existe um intervalo mágico. Então é aqui só para organizar. Se eu estou no ponto raiz de 3 sobre 3 menos 0. Mais 10 a menos 2, ele vai mandar lá para longe. E eu não consigo ver. Se eu estou no ponto menos, um pouquinho para trás, ele vai mandar lá para o negativo. Também não consigo ver porque ele está muito para trás. Se eu fizer 10 iterações, já dá para ver. Então ele vai lá para o negativo e ele vai voltando, 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 voltando e converge para menos 1. Se eu andar um pouquinho mais para trás, aqui eu estou andando 10 a menos 2, eu vou andar 0,05. Então agora ele está encostando mais para cá e está convergindo. Então eu quero que vocês pensem nisso. Eu estou nesse ponto aqui, tá? Estou nesse ponto e ele está mandando para um ponto aqui atrás. Vou andando esse ponto vermelho para a esquerda devagarzinho. Esse ponto que vai bater, o x1, esse é o x0. O x1 ele vai bater aqui, ele vai vindo, 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 vindo. Uma hora o x1 vai vir para cá, o x1 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3. Okay? Exercício, encontrar x0, tal que x1 seja igual a raiz de 3 sobre 3. Na hora que você passar desse ponto, ele vai dar um saltinho daqui e vai pular. Então aqui eu vou fazer no olho mesmo. 006. Eu acho que eu consigo fazer um 01. Ótimo. Eu consigo fazer um 015. Não, foi demais. 011. Quase. 011,5. Ótimo. Então, olha só, aqui já funciona. Estou nesse ponto x0, que é um pouquinho menor que raiz de 3 sobre 3. Ele me manda para um ponto x1, que é um pouquinho maior que menos raiz de 3 sobre 3. E esse me manda para um ponto maior que 1. Então, tem um ponto aqui onde ele me manda para esse intervalo mágico, que me manda para um ponto maior que 1. Se eu continuar descendo um pouquinho, o x1 vai continuar perto aqui, e o x2 agora, ele vai descer, 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 e uma hora ele vai estar dentro desse intervalo mágico. Então, tem um intervalo aqui, que se eu mandar o x1, colocar o x0 nele, o x1 vai estar nele, no simétrico, o x2 vai estar no simétrico, o x3 vai estar no simétrico, e ele vai ficar dando voltas, 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 até que o momento ele sai, e ele escapa desse intervalo mágico, ou para maior que 1, ou para menor que 1, ou para 0, tá? Isso pode acontecer dele cair aqui dentro. Então eu tenho um intervalo mágico onde isso ainda é possível. Se eu descer demais, e aí esse número eu também sei, se eu for para o número raiz de 5 sobre 5 menos 10 a menos 4, ele cai aqui dentro e começa a dar voltas. Ok? Então, se você já viu a imagem que eu tenho dos meus vídeos, essa é uma das imagens que eu tenho lá, onde ele cai aqui no Mad Newton e fica dando voltas. Legal. E o fractal? Cadê o fractal disso daqui? O fractal é se você considerar para onde ele converge. Se você considerar cada um desses intervalos para onde ele está convergindo, você vai definir um conjunto que é um fractal, tá? Porque ele vai ter... A fronteira dele é um fractal, para ser mais exato. Ele vai ter uma fronteira fractal, e a definição de fractal não vou nem tentar enunciar, que é chatíssima. Mas a ideia é essa. Aqui, daqui para frente, qualquer ponto que eu andar, ele vai sempre convergir para 0. Então tem um intervalo de confiança que ele sempre converge para 0, tem um intervalo que ele sempre converge para 1, tem um intervalo que ele vai ficar dando voltas. Então eu vou tentar desenhar isso de uma maneira usando... Primeiro eu vou colocar aqui. O que eu quero fazer é criar... Eu vou tentar fazer aqui direto. O que eu quero fazer é criar um conjunto X de todos os pontos que eu passar e um conjunto R, que é os pontos que eu estou convergindo. Tá? E aí as cores... Aqui você vai ser
0, 1 ou 2. Não, vou fazer como um dicionário. Então, vou fazer um dicionário. Se for menos 1, ele vai ser red. Se for 0, ele vai ser black. E se for azul, ele vai ser blue. Acho que green. Black vai ser ruim. Vamos de green, que vai ser melhor. Então é isso. Rodei, ele vai estar rolando aqui. Vamos colocar um 10. E aí o que eu vou fazer é, depois que ele rodou, eu vou ver se a distância do x para 1, eu vou calcular na verdade uma matriz de distâncias, que vai ser a distância do x para os valores menos 1, 0 e 1. Então eu quero saber o módulo. Esses são os argumentos. E eu quero o argumento da menor distância. Só preciso disso. J. Argumento da menor distância. Então vai ser 1, 2 ou 3. E aí o meu R, eu vou adicionar ao X o X. E eu vou adicionar ao R, eu vou adicionar direto a cor J. Inclusive eu vou chamar de C maiúsculo de cores. E eu foco só nos vetores. Simples é melhor que complicado. Apesar de parecer que o código está mais complicado agora, é porque aqui eu já simplifiquei. Então eu olho a distância para cada uma das raízes, calculo o módulo, vejo qual é a menor delas, então é a menos 1, a 0, a 1, e eu pinto de uma cor correspondente aqui. Então aqui é C. Tá bom, pintei. E aí? Agora eu preciso fazer um desenho. E essa aqui é a parte que eu sinto que talvez ele gaste toda a memória. Para cada xi, ci em zip xc, por favor, não gaste toda a minha memória. Eu vou inclusive fazer do 1.4 a 1.4. Para cada um deles, e eu vou pular de 01 e 01 só pela primeira vez. Para cada um deles, eu quero fazer um desenho de uma reta nesse ponto xi, da altura menos 1.5 a 1.5, da cor ci. Vai. Se ele funcionar, aí eu diminuo para a gente ver ele funcionando em detalhes. Não é xi que eu quero. É o x0. Então eu preciso guardar o x0 aqui. Então aqui eu vou fazer push x. E aqui eu corto isso. Senão ele está só pintando os pontos, né? E não faz diferença. É isso que eu quero. Exatamente isso que eu quero. Para cada ponto que eu passo, eu pinto o ponto de acordo com a convergência dele. Tá? Se ele falhar, deixa ele falhar. A gente ignora. Tá? Se aqui for 0, a gente está essencialmente ignorando. E eu vou fazer isso um pouco mais preciso. Tá? Essa é a primeira vez que eu estou fazendo isso. Isso é ao vivo, tá? Já vai estar na hora de parar. Olha aí, olha só, que lindo. Todo mundo vermelho até aqui, todo mundo vermelho, todo mundo vermelho. Agora aqui ele converge tudo para azul, aí ele faz convergência para o verde. E aí tudo verde, tudo verde, tudo verde. Aí ele pega uma galera ali que faz essa diferenciação e aí azul para sempre. A graça é esse intervalo aqui. Veja que ele fez vermelho, azul, vermelho. Certo? Vermelho, azul, vermelho. Eu vou focar só nesse intervalo. Ok? Então aqui eu vou fazer justamente esse intervalo. Um intervalo que me é interessante é o intervalo raiz de 5 sobre 5 mais 10 a menos 4 até o valor raiz de 3 sobre 3 menos 10 a menos 4. Esse é o cara que me interessa. Só que eu não quero mais ir linearmente aí. Então eu vou fazer um range. Tem um log range. Vou fazer um range. Se eu calcular exponencial, ele vai pulando.
Eu tô achando que eu quero calcular primeiro o exponencial, depois o log de todo mundo. Que eu quero que ele vá pulando um monte de pontos. Calcular a exponencial desses valores. Colocar 10 deles só para ver se está funcionando. E aí eu vou calcular o log de todo mundo. Então, para x nesse intervalo... Tá, interessante, interessante. Só que eu não consegui sentir se ele funcionou ou não. O range está sendo exponencial. Quando eu calculo o log, ele deixa ser exponencial para ser logarítmico. Então... Então eu tô achando que eu tenho que mudar log com exponencial. Eu quero exponencial aqui. Logarítmico aqui. Ah, tá, não. É porque eu preciso que seja em relação ao zero. Aqui eu vou fazer de 10 a menos 4. Esse cara aqui que eu vou colocar aqui, o nosso R0, é raiz de 5 sobre 5. Aqui eu vou chamar de... Eu vou apagar, quer dizer, aqui ele vai desse valor, menos R0 até aquele outro. Aí ele vai calcular essa exponencial. Aí eu vou pegar isso daqui, vou fazer exponencial do R0. Nada disso está funcionando como eu gostaria. O R0 é aqui fora. Vamos ver. Faltou um parênteses aqui. Aparentemente. Não sei onde eu fiz o parênteses. Então, exponencial do range... Não, tira esse exponencial. Range do exponencial de 10 a menos 4 até o exponencial disso. Essa parte talvez eu tenha que mudar. Do lente, isso aqui sai. Aqui vai ser exponencial do log, então. Aê! Agora sim. Então, olha só. Se você focar nesses caras, que é o que a gente vai fazer, a gente vai tirar esse menos 1.4 daqui, e inclusive daqui também, e vai focar no R0 até o raiz de 3 sobre 3. Se você focar ali, você vai ver o que vai acontecer. Sobre 3 e R0. Se você focar ali, você vai ver que ele vai ficar um tempo parado no começo e vai ver como ele muda de cor. Azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. Então você está vendo que ele está alternando onde ele está convergindo. Nesse cara aqui ele converge para azul, depois vermelho, depois azul, vermelho. Aqui é o final, raiz de 3 sobre 3. Então vou chamar ele de R fim. Raiz de 3 sobre 3, certo? Só que eu não quero mais que ele acabe aqui para mostrar para vocês o R final. Essa parte com certeza tá na loucuragem já. Diablo e Darkus, obrigado por seguir. Então, de novo, estamos aqui no 0,44 até o 0,57 e ele alternou 4 vezes na precisão, nos 50 pontos que eu fiz. Agora eu vou dar um zoom maior. Então, em vez de ir até o raiz de 3 sobre 3, eu vou até raiz de 5 mais 0,1. Então, agora eu estou olhando do 0,44 aqui. Estou olhando do 0,44... Não, 0,1 é muito. E não é raiz de 5. Raiz de 5 sobre 5. É fácil colocar R0 mais 0,1. Então, eu estou olhando do 0,44 até o 0,54. Mesma situação, certo? A gente estava 56, 0,54. Vou dar um zoom. 0,01. Então, agora eu estou olhando 50 pontos entre 0,44 e 0,46, mais ou menos. Então, aqui comecei no azul, mudou para o vermelho e azul. Mesma coisa. Aqui agora eu estava fazendo R0 mais 10 a menos 4. Eu vou fazer só o R0.
Eu não posso fazer só o R0 porque dá log de um cara que não tá lá. Eu posso fazer log 10 a menos 16, por exemplo. E aqui eu posso dar um zoom ainda maior. Então olha ele indo, olha ele indo. Vocês viram como ele piscou aqui, ó? Azul, vermelho, azul, vermelho, azul, vermelho. E ele vai indo. Ok? Que tá muito próximo, não tá dando nem pra ver. Vou dar 10 a menos 16. E aqui talvez eu colocar 100 pontos. Provavelmente colocar 100 pontos é que ele demora pelo menos o dobro. Provavelmente um pouco mais por causa desses plots acumulados que eu faço. Então, ó, vermelho, azul. Vermelho, azul. E mais um vermelho. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Então, aqui, esse gráfico, a gente pode fazer ele um pouquinho diferente. Eu vou deixar para vocês fazerem, para vocês poderem se divertir. Eu fiz o gráfico que sai daquele raiz de 5 sobre 5 mais um epsilon até o valor raiz de 3 sobre 3, ou depois foi variando. Muda esse gráfico inteiro para zero, começar do zero, e faz em escala log, para que ele não ande mais dessa maneira. Aqui ele está andando em escala log, ele está andando de passos log, digamos assim, mas na escala linear. Você quer que ele ande linearmente na escala log. Então você vai conseguir ver como se ele estivesse bem intervaladinho. E o que acontece é que existem infinitas trocas de cor. Tá? Eles têm um intervalo vermelho de um tamanho, ali tem um intervalo proporcionalmente menor azul, ele tem um intervalo vermelho, tamanho x, aí ele tem um intervalo alfa x azul, o intervalo alfa quadrado x vermelho, aí alfa cubo x azul e assim por diante. E ele vai convergindo, convergindo, convergindo. E por conta disso que é um fractal. Você pode pegar qualquer intervalo desses, se você tirar uma foto, você der um zoom, você consegue chegar no mesmo intervalo. Começando desse raiz de 5 sobre 5. Tá? Esse é o fractal do raiz de 3 sobre 3. Beleza? Então é isso. Essa aula final foi... Essa parte final foi uma loucura que eu fiz, mas espero que vocês tenham gostado. Ok? Finalizando o vídeo de hoje, a gente falou sobre zeros de função, implementamos Mad-Newton e o método da bissecção. Existem algumas variações do Mad-Newton, existe o método da secante também, que é bastante conhecido. Existe o método do ponto falso, que também é bastante conhecido. Não vou falar sobre eles agora, quem sabe a aula que vem, mas provavelmente a aula que vem a gente vai para o tópico 5, para a gente cobrir primeiro os tópicos, depois a gente aprofunda. Okay? Se vocês quiserem exercício sobre isso, dá uma olhada lá no link da disciplina, que eu acho que eu deixei na primeira ou na segunda aula. Dá uma olhada no link da disciplina lá para você pegar vários exercícios que tem sobre esse assunto. Ok? Então, obrigado por assistir. Por favor, se inscreve no canal. Me segue lá no Twitch, no Twitter também. E bons estudos. Até mais.